Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Exatas. Nesse vídeo nós iremos dar continuidade ao estudo de matrizes. No vídeo anterior nós vimos uma breve definição e a motivação de nós estudarmos as matrizes. Aqui, continuando novamente com a definição, só para relembrar, a matriz nada mais é do que um conjunto ordenado de números que formam uma tabela, que é um conceito que nós já tínhamos visto. Então, pois bem, aqui eu tenho essa tabela. No vídeo anterior, foi representado como veículos vendidos, em que a linha representava o tipo de veículo, em um período do ano. Aqui em janeiro, fevereiro e março. E naquele vídeo eu dispus esses dados em forma de uma tabela. Com isso aqui, eu tenho a representação de uma matriz. Em uma matriz, eu tenho algumas informações que eu tenho que me atentar, como por exemplo, a linha. O que é a linha? A linha, como nós estamos acostumados, ela se refere aos termos dispostos na horizontal, como por exemplo, aqui eu tenho uma primeira linha formada pelos elementos 20, 18 e 25, a linha 1. Já no segundo conjunto de elementos disposto na forma horizontal, eu tenho aqui 12, 10 e 15, formando aqui a linha 2. Já na terceira disposição na horizontal, é formada pelos números 15, 9 e 20, que é a linha 3. Já a última disposição na horizontal, formada pelos elementos 18, 15 e 21, que é a nossa linha 4. A linha, normalmente em tabela, quando nós estamos trabalhando, ela é denotada pelo coeficiente i. Nós costumamos denotar a linha por i. Agora, indo para a coluna é o conjunto de números dispostos na forma vertical. Como, por exemplo, aqui eu vou olhar aqui na forma vertical, nesse primeiro conjunto aqui disposto, eu tenho os elementos 20, 12, 15 e 18. Esse daqui é a coluna 1. Agora, na segunda disposição dos elementos na forma vertical, eu tenho essa daqui, formado pelos elementos 18, 10, 9 e 15. Aqui é a coluna 2. Agora, já na terceira disposição dos elementos na orientação vertical, eu tenho aqui os elementos 25, 15, 20 e 21, formando aqui a coluna 3. Com isso, eu tenho que essa tabela ela é formada por 4 linhas, dispostas aqui na orientação horizontal, 4 linhas, e aqui eu tenho o quê? 3 colunas. Uma informação importante é que a coluna é denotada pela letra J. Como eu havia informado anteriormente, a linha é denotada pela letra I. Assim, se nós temos a matriz A, essa matriz A é formada por I linhas e J colunas. Agora vamos para o elemento. Lembrando que essa matriz aqui, anteriormente eu falei que ela é a matriz A, ela tem I linhas e J colunas, em que I é igual a 4 e J é igual a 3. Assim, nós temos uma matriz A, tal que ela tem aqui 4 linhas vezes 3 colunas. Se nós queremos os elementos, nós sabemos que a matriz ela é representada sempre por uma letra maiúscula. Já o elemento é representado por uma letra minúscula. Se aqui nós estamos tratando de A, os elementos vão ser tratados por A minúsculo. Então, por exemplo, aqui nós sabemos que nós temos aqui 4 vezes 3 elementos. Então, nós temos 12 elementos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E como que nós vamos expressar esses elementos? Nós expressamos eles com relação à posição que ele ocupa. Então, se nós temos uma tabela, vamos observar que esse elemento 20, ele ocupa na primeira linha. Então, nós vamos colocar aqui, primeiro, a gente vai representar quem? A linha.
E depois nós vamos representar quem? A coluna. Aqui está a primeira coluna, J. Ou também nós poderíamos representar da seguinte forma, AI, J. Se nós fôssemos representar o 20 de forma algébrica, ou seja, por letras, nós sabemos que ele é o elemento A, que ocupa a posição de linha 1 e de coluna também 1. Agora, se nós vamos para esse elemento 18, observe que o elemento 18, ele é um elemento da matriz A, portanto ele é um Azinho, que ocupa a linha 1 e a coluna 2. Já o elemento 25, ele é um elemento que ocupa a primeira linha, só que ele está aqui na terceira coluna. E assim por diante. Então, nós temos que o elemento, ele é representado com a letra minúscula, em que o primeiro índice, subíndice, representa a linha que ele está, e o segundo índice representa a coluna que ele está. Então, observando aqui o elemento, por exemplo, esse elemento 9. 9 é o elemento que está na terceira linha e na segunda coluna. Então, o 9 é o elemento A32. E é bem dessa forma que se fala mesmo. O 9 é o elemento A32. O 21 é o elemento A43. E assim por diante. Já a ordem, como nós temos aqui, por exemplo, a matriz A, e nós sabemos que essa matriz A, ela tem aqui 4 linhas, então a A4 por 3 colunas. Então é uma matriz A4 por 3. A ordem é basicamente a dimensão dessa matriz. Então, isso aqui é a nossa ordem. Logo, essa matriz, a ordem dela é 4 por 3. Sendo assim, a ordem nada mais é do que a dimensão dessa matriz, que é expresso como o número de linhas vezes o número de coluna. Ordem 4 por 3. Usando essa mesma matriz, nós temos aqui a representação algébrica dessa matriz. Essa daqui eu vou supor que é a matriz A. Então, A é igual a essa matriz 4 por 3. Nós costumamos representar aqui dessa forma, olha, que ela pertence ao domínio dos números reais. Observe que todos os números são reais. Já a ordem dela é 4 vezes 3. Então, pertence ao R de 4 por 3. Se nós fôssemos fazer uma representação algébrica, ou seja, por letras, nós teríamos que essa matriz aqui é expressa por A11, que é o elemento na linha 1 e coluna 1, A12, A13. Agora, para a próxima linha, nós temos o A. Agora, nós estamos na segunda linha, primeira coluna, a segunda linha, segunda coluna, e a segunda linha, terceira coluna. Já na terceira linha, nós temos aqui o A31, A32 e o A33. Já na quarta linha, nós temos o A41, A42 e o A43. Essa daqui é a nossa representação algébrica para essa matriz, em que o elemento ele é representado com subíndice que indica a linha e a coluna. Normalmente costuma-se denotar que a quantidade máxima de linhas é n, é o número máximo de linhas, e n é o número máximo de colunas. Dessa forma, nós poderíamos expressar essa matriz aqui na forma genérica, colocando aqui um reticências, e aqui termina no A, na linha 1, na coluna N. Aqui termina no A, na coluna 2, na linha 2 e coluna N. Reticência, e vai até o A na coluna 3, elemento A na coluna 3, linha 3 e coluna N. E assim por diante. E aqui também vai até o A na linha 4 e na coluna N. Já embaixo, como aqui está muito embaixo aqui, eu vou aproveitar essa própria última linha, que nós estamos na última linha, então é a linha M, coluna 1. Aqui nós estamos na linha M, coluna 2. Colocamos reticência, né? E vamos toda a vida colocando os elementos. E aqui, linha M, coluna 3. E já, vamos apagar esse 4 aqui. Aqui nós estamos no elemento da linha M e coluna N. Aqui é o nosso último elemento da matriz, né?
E aqui nós fechamos a matriz de forma genérica. Seria uma forma de representar uma matriz genérica. Desde já eu já adianto que essas representações de subíndice de linha e coluna, elas são muito importantes. Outras definições é a matriz quadrada. Nós sabemos que uma matriz ela é expressa com m linhas e n colunas no máximo, né? A ordem da matriz m por n. Se n for igual a m, essa matriz é dita quadrada. Então vamos lá, um exemplo de matriz quadrada. Qualquer matriz, 2, 1, 3, 0. Isso aqui é uma matriz quadrada. Outro exemplo de matriz quadrada, 1, 7, 3, 2, 1, 9, 3, 5, 2. Isso aqui é uma matriz quadrada. Observe que a ordem dessa matriz é igual a 2 vezes 2, 2 por 2, e a ordem dessa matriz aqui, ela pertence ao números reais, e é de ordem 3 por 3. Quando é uma matriz quadrada, você não precisa falar que é uma matriz de ordem 2 por 2. Basta apenas você falar que é uma matriz de ordem 2. Aqui é uma matriz de ordem 3. Assim por diante, se for de ordem 4, 5, 20 e por aí vai. Dois conceitos importantes quando nós estamos tratando de matriz quadrada é a diagonal principal. Você pega o primeiro elemento aqui e traça aqui uma linha na diagonal. Essa aqui é a nossa diagonal principal, formada pelo elemento 2, 0, diagonal principal. E nós temos também a diagonal secundária. A diagonal secundária, você pega o primeiro número aqui na direita e traça uma linha usando aqui na diagonal. Então, nós temos aqui, a diagonal, formado pelo elemento 1 e 3, ela é chamada de diagonal secundária. Se nós fôssemos fazer para essa matriz 3 por 3, a diagonal principal é formada pelo elemento 1, 1 e 2, e a secundária é formada pelo elemento 3, 1 e 3. Indo para outro conceito também importante, nós temos aqui o conceito de matriz nula e matriz identidade. Ainda no contexto de matrizes quadradas, uma matriz nula, eu vou aqui representar uma matriz 3 por 3, é uma matriz em que todos os elementos eles são iguais a zero. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nós temos uma matriz aqui 3 por 3, que ela é uma matriz nula. Agora, uma matriz identidade é uma matriz também quadrada, ela pode ser de qualquer ordem. Aqui eu vou representar de ordem 3, em que somente os elementos da diagonal principal é diferente de zero. E esses elementos da diagonal principal são igual a 1. Então aqui eu tenho a diagonal principal. Todos os elementos fora da diagonal principal são iguais a zero. Já os elementos da diagonal principal é igual a 1. Portanto, essa aqui é a matriz unidade ou identidade. Por que ela é a matriz unidade? Vamos observar aqui, olha. Vamos supor que eu tenho aqui uma matriz 3, 2, 1 e 5. Eu vou multiplicar essa matriz aqui pela matriz identidade. Se aqui é uma matriz 2 por 2, a matriz identidade também vai ser ordem 2, né? Então aqui eu tenho 1 na diagonal principal e 0 fora da diagonal principal. Se eu multiplico essa matriz por a matriz pela identidade, o que eu obtenho é a própria matriz. É claro que nós ainda não falamos sobre a multiplicação de matrizes, mas aqui eu vou dar uma prévia de como que a gente faz a multiplicação. Olha, o resultado dessa matriz aqui, nós observamos o seguinte, olha. Aqui nós temos o elemento A11. A11, que é o resultado, ele é formado pela multiplicação dos elementos da primeira matriz aí, da linha 1, pelos elementos da matriz 2 da primeira coluna. Quando você está multiplicando, você multiplica a linha da primeira matriz por coluna da segunda matriz. E esse índice aqui indica qual é a linha e qual é a coluna da matriz, né? Linha 1 da primeira matriz e coluna 1 da segunda matriz. Então é da seguinte forma, olha. Esse elemento A1 da terceira matriz, vou chamar essa matriz aqui de, para representar melhor, vou chamar essa aqui de A, essa aqui de B e essa aqui de C. Então o elemento C1 é igual a A11 vezes B11 mais A12 vezes B21. Então, é os elementos da primeira linha
pela somada aqui, nessa multiplicação aqui, com os elementos da primeira coluna, né? Primeira linha vezes primeira coluna aqui. Então, é 3 vezes 1 mais 2 vezes 0. Fazendo isso aqui, você vai ver que é 3 vezes 1 é o quê? 3 vezes 1 mais 2 vezes 0, que é igual a 3, que é o nosso próprio elemento aqui. Agora, se você quer o elemento, esse elemento aqui, ó, esse elemento é o C da primeira linha e segunda coluna. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui a primeira linha, vou apagar aqui, e vai multiplicar o quê? Pela segunda coluna. Então, como é que você vai fazer? Você vai ter que o C12 é igual a 3 vezes 0 mais 2 vezes 1. Por quê? É A1 vezes B12 mais A12 vezes B22. Realizando esses cálculos, você tem que isso aqui é 3 vezes 0, que é 0, mais 2, que é igual a 2, que é o nosso próprio termo C12. Agora, nesse termo aqui, cara, que é o nosso C21, você pega a segunda linha e multiplica pela primeira coluna, né? Segunda linha e primeira coluna. Então, vamos lá. O C21, ele vai ser igual a 1 vezes 1 mais 5 vezes 0. Isso é igual a 1, que é o nosso próprio C21. E da mesma forma, nós podemos obter aqui o C22, que é esse elemento aqui. Ele é igual à segunda linha da primeira matriz, multiplicado pela segunda coluna da segunda matriz. Isso é igual a 1 vezes 0, mais 5 vezes 1, que é igual a 5, que é o nosso valor aqui. Então, observe só que qualquer matriz multiplicada pela matriz identidade é ela mesma. E tem outra questão. Se a identidade tivesse pré-multiplicada também, seria igual à própria matriz. Ou seja, multiplicar qualquer matriz, seja ela A, B, C ou qualquer coisa, pela matriz identidade, que nós expressamos como I, é a mesma coisa que multiplicar essa matriz por 1, que você vai obter a própria matriz. Né? No domínio dos números reais, como por exemplo, você multiplica lá 2 vezes 1. Você tem quem? 2. 3 vezes 1. É o quê? É 3. Aqui no caso de matrizes, se você multiplica pela identidade, você vai obter a própria matriz. É como se você multiplicasse ela por 1. Agora, a matriz transposta. O que é a matriz transposta? Nós vamos pegar aqui essa matriz aqui, ó, 2, 1, raiz de 2, 7, 3 e 5. Essa daqui é a matriz A. Nós queremos quem? Nós queremos a matriz transposta. A matriz transposta, ela é obtida como, ela é informada como A apóstrofo ou também como A T maiúsculo, que é a transposta. A transposta é obtida da seguinte forma. Vamos pegar essa A aqui, olha. Essa A, ela é uma matriz de ordem 3 linhas vezes 2 colunas. Então, a ordem dela é 3 por 2. Então, nós temos o quê? Nós temos o A11, o A21 e o A31. Nós temos o A12, o A22 e o A32. O que nós fazemos para obter a ar transposta é basicamente tudo que é linha vira coluna. Então, o que nós vamos ter aqui? Olha, nós vamos ter aqui o A11, nós vamos ter o A21. Observe que aqui nós estamos na linha, na coluna. Então, o que nós estamos fazendo? Os termos da coluna nós estamos colocando na linha. E agora o A31. Observe aqui que era 1 e 2, nesse segundo termo aqui, olha. Agora é o quê? É 2, 1. É invertido, né? Tudo que é linha vira coluna. Agora aqui, nós temos a segunda linha. A segunda linha da matriz transposta é a segunda coluna da matriz A. Então, nós temos aqui A21, A12, A22 e A32. E dessa forma, nós obtemos aqui a matriz transposta. Então, a matriz transposta ela é obtida da seguinte forma. Tudo que é linha da matriz comum vira coluna. Se nós fôssemos calcular a matriz transposta dessa A aqui, observe que a A transposta é igual a... Observe aqui a primeira coluna, que é 2 raiz de 2 e 3, ela é formada aqui, olha, como linha 2, raiz de 2 e 3.
Já a segunda coluna da matriz A é a segunda linha da matriz A transposta, que é 1, 7 e 5. Observe aqui que a matriz não é quadrada. Antes a matriz era 3 por 2. Agora a matriz, ela pertence ao domínio dos números reais. E a ordem agora é 2 por 3. E assim nós obtemos a matriz transposta. Agora indo para o último termo que nós utilizaremos aqui, que é igualdade de matrizes. Vamos supor que nós temos duas matrizes, a matriz A e a matriz B. Eu posso falar que essas matrizes elas são iguais se os elementos da matriz A e J, são iguais na mesma posição, né, I, J, aos elementos da matriz B. Vamos representar isso aqui com um exemplo numérico. Nós vamos supor a matriz A, em que A é igual a 2, 5, 10 e 1. E nós vamos supor também a matriz B, em que B é igual a x mais y, 5, 3x menos y e 1. Observe que aqui o elemento 5, que é o elemento A12, é igual ao elemento 5, elemento B12. Agora o elemento 1, que é o elemento A22, é igual ao elemento 1, que é o elemento B22. Então nós temos que A12 é igual a B12, e nós temos que A22 é igual a B22, imediatamente. Então nós temos que grande candidata a ser uma matriz igual. Mas observe só que aqui nós temos incógnita, x e x e y na primeira coluna. Então, para essa matriz ser igual, nós temos que x mais y, o B1, tem que ser igual ao A1, que é igual a 2. E nós temos que 3x menos y tem que ser igual a 10, para que essa matriz seja igual. Então, qual que é o valor de x e y que atende para mim essa restrição? Nós temos que, na matriz 1, se eu isolar o x é igual a 2 menos y. Colocando aqui o valor do x nessa segunda matriz, nós temos que 3 vezes 2 menos y é igual a 10. Portanto, nós temos que 6 menos 3y menos y é igual a 10. E, portanto, menos 4y é igual a 10 menos 6, que é igual a 4. Portanto, y é igual a 4 sobre menos 4, que é igual a menos 1. O y é igual a menos 1. Substituindo aqui nessa primeira equação, nós temos, portanto, que o x é igual a 2 menos 1. Portanto, o x é igual a 3. Então, observe que para x igual a 3 e y igual a menos 1, a matriz A é igual à matriz B. Vamos ver aqui, olha. Nesse primeiro termo, B11, o x é igual a 3 e o y é o quê? É 1, é menos 1. 3 menos 1 é igual a 2. Então, observe que o elemento B1 é igual ao elemento A1. Agora, já o elemento B21, nós temos aqui 3x menos y. Então, vamos aqui, ó, 3 vezes x é o quê? 3 vezes 3, que o x é igual a 3, menos y, que é igual a menos 1. Isso aqui é 9 mais 1, que é igual a 10. E, portanto, nós temos aqui que o elemento B22 é igual ao elemento A22. Então, essas são as nossas primeiras definições a partir de matriz. E, com isso, nós concluímos esse vídeo. Caso tenha gostado do vídeo, se ele tenha sido útil de alguma forma, clique no gostei. E se não for inscrito, se inscreva no canal para receber notificações assim que o novo vídeo for postado. Até a próxima, pessoal!